Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Hoje um episódio que a gente olha para o item 2 da questão 54, História Mundial. A gente segue olhando para o TPS do ano de 2024. Voltamos daqui a pouquinho. Bom, essa é uma assertiva que fala do início do processo de descolonização asiática no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma assertiva que alude diretamente ao ponto 4 do edital de História Mundial, quando trata do processo de descolonização. O ponto 4 fala mais amplamente de colonialismo, imperialismo e das políticas de dominação, e no subitem 4.6 ele vai tratar especificamente da descolonização. Vamos dar uma olhadinha nesse item. Assim como ocorrera com a Holanda, que após a Segunda Guerra Mundial viu a Indonésia lutar e conseguir sua independência, as demais potências coloniais e ex-coloniais do oeste europeu passaram a dedicar sua total atenção às questões europeias e abandonaram as antigas prioridades de manter o domínio e o controle das respectivas colônias. Esse é um item também muito polêmico na minha avaliação, no meu entendimento, porque a banca não pensou no curtíssimo prazo, no curto prazo. Eu entendo que no curto prazo, se a gente olhar para a década de 40, a Holanda, a França, estão ainda sim muito preocupadas com a manutenção das suas colônias no continente asiático. A Holanda está ali nas Índias Orientais, está no território da Indonésia, grosso modo. A França está na Indochina. Então é complicado, eu acho um pouco forçado defender como foi defendido aqui nessa assertiva, nesse item, que o oeste europeu passa a dedicar total atenção às questões europeias e abandonam as antigas prioridades. Sim, no médio prazo isso é verdade. Esse abandono, no entanto, não foi voluntário. Parece que o item ele leva a gente a pensar que esse abandono é voluntário. Olha, deixa eu me dedicar àquilo que é relevante para mim e deixar de lado as minhas antigas colônias, né, pelas quais eu lutei tanto ao longo da história. No curto prazo imediato, existem, então, tentativas ali, eu diria agressivas mesmo, violentas, de retomada de controle, depois de um período em que o Japão foi protagonista ali no Sudeste Asiático, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e por isso esse item poderia sim ser contestado. Mas se a gente pegar um olhar mais genérico, talvez amparado ali na era dos extremos, Hobsbawm, né, a banca ela não olha para o curtíssimo prazo e dá para sustentar que o item tá correto. Enfim, muitos itens são polêmicos e por isso que é tão importante essa fase de recursos, tanto no pós-TPS quanto no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que a gente aqui no percurso, a gente aqui não só dentro do percurso, dentro da nossa plataforma, mas também no nosso canal do YouTube, debatendo os itens com mais profundidade, a gente abre esse canal com vocês também, né, no sentido de conscientizá-los da importância desses recursos pós-TPS. Se eu tivesse feito essa prova, se eu fosse um CACDista, eu certamente enviaria um recurso contestando esse item 2, porque muito provavelmente eu teria errado essa assertiva e teria errado essa assertiva por saber demais a respeito desse processo de descolonização na Indonésia. Inclusive, a minha contribuição para o nosso encontro de hoje, a minha contribuição para essa aula, vai ser esse olhar um pouco mais aprofundado sobre esse processo de independência da Indonésia. Não é para prejudicar vocês, é para tentar ajudá-los, né? Quem sabe as próximas bancas sejam mais rigorosas com elas mesmas, né? No julgamento das assertivas, na confecção desses itens. Enfim, é fato que no médio prazo, depois de tentar e não conseguir, as
as metrópoles, né, as potências da Europa Ocidental, elas vão, de fato, olhar muito mais para o continente europeu. No pós-Segunda Guerra Mundial, a manutenção do controle colonial se mostrou algo muito oneroso do ponto de vista econômico, né? Algo arriscado também, politicamente desgastante, sobretudo se a gente olha o caso francês, né, tentando controlar ali a Indochina. E para além disso, eu diria que o continente europeu em si, ele vai focar muito no pós-Segunda Guerra, no processo de integração, processo de modernização, retomada do desenvolvimento, do aprofundamento do comércio. Os investimentos voltam cada vez mais para dentro da Europa e não para fora da Europa, são direcionados para o mercado europeu. Então, de fato, essa política colonialista, imperialista do século XIX, ela vai arrefecendo bastante substancialmente já no contexto da Segunda Guerra e do pós-Segunda Guerra. Então, o Império Colonial também se mostra economicamente deficitário em suas linhas mais gerais. Dá para a gente bater no peito e dizer que o item está 100% correto? Eu contestaria. Eu diria que tenho minhas dúvidas, porque, de fato, falar que as demais potências, assim como a Holanda, passaram a dedicar sua total atenção às questões europeias, e o crivo para isso seria o pós-Segunda Guerra, é complicado. Se a gente olhar para a segunda metade da década de 40, ou seja, para o curtíssimo prazo, isso não é exatamente uma realidade. Vamos dar uma olhadinha então nessa história da independência da Indonésia, que foi um estudo de caso que eu selecionei. Primeiro que ele aparece diretamente ali no item que a gente escolheu para comentar hoje. Segundo, porque ele acaba corroborando o que eu estou dizendo. No curtíssimo prazo, a Holanda não simplesmente abandonou a Indonésia. Ela não abandonou simplesmente do dia para a noite as Índias Orientais Holandesas. Índias Orientais Holandesas que, por sinal, tinham uma realidade, viviam uma realidade muito diferente das Índias britânicas, das Índias que a gente costuma estudar mais, né, o subcontinente indiano, a Índia e o Paquistão. No caso das Índias Orientais Holandesas, quem governava, de fato, aquilo que, grosso modo, corresponde à Indonésia, eram autoridades nativas mesmo, né? Autoridades nativas em um contexto de codificação escassa, em um contexto de aplicação do direito consuetudinário. Eram poucos os representantes de uma elite ocidental holandesa governando para a Holanda nas Índias Orientais Holandesas. Então é uma conjuntura, é um ambiente muito diferente das Índias britânicas. E desde a década de 20, desde o período entre guerras, ganhou muita força o movimento nacionalista indonésio, né? Já liderado pelo Sukarno que acabou preso no ano de 1928, mas esse movimento ele já consegue algumas conquistas frente aos holandeses na década de 1920, no final da década de 1920. Eu diria que a conquista mais importante nesse período foi a adoção de uma língua oficial que vai garantir uma maior unidade, uma maior identidade, aquele arquipélago, né, que tem uma coesão muito difícil de ser endossada ali no começo do século XX. Então, o indonésio, chamado lá de Bahasa Indonésia, nesse momento, em 1928, adotado como a língua oficial de toda a Indonésia, daquele povo, contribuindo para unificar aquele povo, para dar uma coesão identitária maior. Logo em seguida, o Sukarno acaba preso em 1929, ele vai e volta algumas vezes. Em 1942, quando os japoneses tomam a Indonésia, Sukarno vai ser efetivamente libertado e continuar atuando pela independência do país.
É interessante porque os japoneses, de um lado, quando chegando à Indonésia entre 42 e 45, né, quando se estabelecem lá no contexto da Segunda Guerra, eles, por um lado, representam esse elemento destruidor da ordem colonial, e por outro lado, como potência que também está lançando mão de uma conduta imperialista na região, tentam ganhar, tentam conquistar o apoio popular e tomam uma série de medidas para dialogar mais profundamente com os indonésios, diferentemente dos holandeses. Então, por exemplo, eles vão proibir a língua holandesa nas Índias Orientais Holandesas, vão apoiar a difusão do indonésio como língua oficial. Os japoneses organizam conselhos muçulmanos no país, no território, criam um exército voluntário local, vão libertar, como eu mencionei, o Sukarno no ano de 1942 e já em 44, quando essa presença japonesa ia chegando ao fim, de alguma forma antevendo a derrota na Segunda Guerra, os japoneses já começam a acenar para a possibilidade da independência da Indonésia. Quando acontece a rendição súbita dos japoneses na Segunda Guerra, lá em 1945, o que se observa é prontamente um vazio de poder dentro da Indonésia. E esse vazio de poder vai ser justamente preenchido pelos indonésios, em especial pelo Sukarno, por aqueles nacionalistas lá da década de 20. Né? O Sukarno contorna a tutela japonesa e proclama a independência da Indonésia em agosto de 1945, né? Com apoio de uma outra figura importante na história do país, o Muhammad Hatta. Bom, se a história terminasse aqui, no que concerne pelo menos a Holanda, esse item estaria incontestavelmente correto. O problema é que os holandeses não vão desistir de imediato da Indonésia. Nesse momento, quando da proclamação da independência do país, os holandeses não tinham, de fato, força para retomar, para voltar à Indonésia. Mas seus aliados, os britânicos, liderados pelo general Louis Mountbatten, vão combater essas forças nacionalistas, né? Vão desembarcar na Indonésia, comandando ali as tropas aliadas britânicas e desarmando os japoneses que estavam presentes por lá, e também libertando prisioneiros europeus, prisioneiros holandeses. Né? Os holandeses foram feitos prisioneiros na Indonésia por esses japoneses. As forças britânicas, né, comandadas pelo Mountbatten, acabam sendo recebidas não da melhor maneira pelos indonésios. Né? Existe, de fato, uma resistência feroz, ainda que desorganizada. Né? As milícias indonésias vão combater. A Batalha de Surabaya é talvez o mais importante embate entre essas forças aliadas inglesas e os nacionalistas indonésios. Mas fica muito evidente que qualquer tentativa de os holandeses retomarem aquele paradigma anterior não seria aceita facilmente pela população local. Ainda assim, os holandeses tentam retomar a sua administração. Eu diria que entre 1945, né, agosto de 45, momento em que a independência da Indonésia é consubstanciada, e o ano de 1948, esse período de aproximadamente 2 anos e meio, né, 2 anos, existe um choque entre dois projetos políticos internos que promoveria ali uma diplomacia triangular, como eu coloquei na tela. De um lado, o primeiro-ministro da Indonésia, né, feito primeiro-ministro justamente em novembro de 1945, o Sultan Jarir, que é um social-democrata, que não tinha colaborado lá com os japoneses, que chega ao poder e que defende a transição da Indonésia para uma república democrática parlamentar. E do outro lado, o representante dos holandeses, que insiste em exercer a condição de governador geral. O nome dele está na tela, Hubertus van Mock. Van Mock é então o governador geral holandês, que desenha ali um projeto de Estado federal, né, que entende que haveria uma república da Indonésia, reconhece a existência da República da Indonésia,
mas essa república teria poderes limitados. Ela seria uma província subordinada a uma união sob a coroa holandesa. Então, existe uma tentativa de promoção do entendimento entre os indonésios e os holandeses, e isso se materializa num primeiro acordo importante. Eu nem coloquei esse acordo na tela, mas pode ser pertinente para os estudos de vocês, o Acordo de Linggadjati, assinado em novembro de 1946, nos termos do qual a Holanda reconhece a soberania da República Indonésia sobre alguns territórios específicos, no caso Java e Sumatra. Mas o desenho federal daquela República Federal do Hubertus van Mock seria então mantido de acordo com esse acordo de novembro de 1946, o Acordo de Linggadjati. O problema é que esse acordo não vai ser obedecido pelos indonésios, se mostra uma solução instável, e na Holanda, na metrópole, os conservadores vão pressionando os holandeses, o governo, para que o governo haja com pulso firme contra os indonésios. A primeira tentativa nesse sentido fica conhecida na historiografia como a primeira ação policial, que é conduzida pelos holandeses em julho de 1947. As ofensivas militares holandesas vão ser sempre bem-sucedidas, mas vão contar com repúdio internacional, principalmente por parte da recém-criada Organização das Nações Unidas. Então, os holandeses conseguem capturar várias regiões da Indonésia, mas a ação holandesa, através do deslocamento das suas forças militares, gera um forte repúdio por parte da ONU, em particular nesse primeiro momento pela Índia e pela Austrália. Ato contínuo, os holandeses negociam um novo acordo com os indonésios. Esse sim está na tela, o Acordo de Renville, em janeiro de 1948. O acordo assinado sob mediação da Organização das Nações Unidas e que vai limitar severamente o território da República Indonésia. Então, os holandeses ainda tentam administrar, tentam cercear o controle dos indonésios sobre o seu próprio território. E num primeiro momento, a ONU está disposta ainda a reconhecer algum controle da Holanda sobre a Indonésia. Só que os indonésios não querem que o final seja a manutenção do colonialismo holandês. E o que se percebe é, no mesmo ano de 1948, uma resposta imediata ao Acordo de Renville, é uma articulação entre militares e comunistas na Indonésia, chamado Caso Madiun, de 1948, que vai, de alguma forma, reorientar a geopolítica da descolonização mesmo, Esses elementos do exército indonésio vão se articular com forças comunistas e vão promover, então, uma insurreição armada no país, tentando conquistar plenos poderes sobre a Holanda. Mas o governo da Indonésia, esse governo que tinha a sua soberania ainda relativizada, apesar de ter proclamado a independência lá em agosto de 1945, o governo do Suharto e do Hatta, acaba se articulando para esmagar esses comunistas, que eram uma força centrífuga dentro da Indonésia, manifestando uma posição marcadamente anticomunista. Esse anticomunismo indonésio vai chamar a atenção de um outro ator relevante nos tempos da Guerra Fria, os Estados Unidos. A Casa Branca passa, então, a partir da atuação do Sukarno, a apoiar contra os comunistas dentro da própria Indonésia. Casa Branca passa a apoiar a independência do país. Os holandeses vão empreender uma nova ação policial em 1948, a segunda ação policial. Se a primeira ação policial foi problematizada pela Índia e pela Austrália, em particular, no âmbito da ONU, a segunda ação policial vai ser problematizada pelos Estados Unidos.
paraquedistas holandeses invadem a capital, invadem Jacarta, prendem Sukarno, prendem o Hatta, prendem Syarir, prendem as lideranças indonésias, mas a ação, embora bem sucedida do ponto de vista militar, se revela um desastre diplomático, justamente porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sob pressão dos Estados Unidos, né, vai exigir a restauração da República. E eu digo pressão dos Estados Unidos porque o presidente Truman, na ocasião, chegou a ameaçar suspender a aplicação do Plano Marshall à Holanda. Então a Holanda podia ficar sem os recursos do Plano Marshall. Então a Holanda é forçada a capitular das suas pretensões. A Conferência da Mesa Redonda de Haia, realizada em Haia no ano de 1949, vai levar finalmente, percebam, só no final da década de 40, a Holanda a transferir a soberania. Né? Primeiro passando para o Sukarno aquele modelo federal que ela tentou defender numa conjuntura anterior, mas o Sukarno vai dissolver essa lógica federal e essa lógica confederacionista, né, e criar um Estado unitário. Então, a Indonésia vai afirmar sua independência, então, 4 anos depois, reafirma a sua independência a um custo alto, né, porque ela vai ter que assumir toda uma dívida colonial com a Holanda, que depois Sukarno vai se recusar a pagar nos anos 50, e também alguns litígios territoriais vão permanecer. Esse tipo de litígio, a banca sempre gosta de cobrar na prova de história mundial, em particular. Né? O destaque aqui é para o litígio entre Holanda e Indonésia, no que concerne a Nova Guiné Ocidental. Né? A Holanda se recusa a entregar a Nova Guiné Ocidental, isso se transforma em um imbróglio que se arrasta ali pelos anos 50 e 60, e é só no final da década de 1960, depois de muita ameaça, depois de disputa crônica e sob mediação da Organização das Nações Unidas, que o território da Nova Guiné Ocidental é, de fato, entregue de volta à Indonésia. Percebam que é um estudo de caso muito complicado, né? É uma história muito complicada essa da Indonésia e que eu acho que não reflete exatamente o que diz aqui no item. Né? Assim como ocorrera com a Holanda, que viu a Indonésia lutar e conseguir sua independência, as demais potências coloniais e ex-coloniais do oeste europeu passaram a dedicar sua total atenção às questões europeias. Isso é certo se a gente dá um zoom out, né? Se a gente pensa no longo prazo ali. Se a gente olhar para o curtíssimo prazo, é muito complicado defender esse gabarito. Enfim, polêmicas da prova. De todo modo, se cair alguma coisa sobre a Indonésia nos próximos concursos, imagino que vocês não terão dificuldade em responder. Se você gostou desse vídeo, fica a minha sugestão para conhecer a nossa proposta de preparação para o concurso. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está na tela e você vai conhecer o percurso, o nosso método, o método MAPA de estudos, que eu acho que é muito legal, muito interessante, e conhecer toda a nossa proposta de preparação. Se você gostou desse vídeo em particular e de todos os vídeos que a gente vem disponibilizando aqui no canal do YouTube, fica também o meu pedido encarecido para que vocês curtam esse vídeo, deem o like, compartilhem esse vídeo com outros CACDistas, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para receber sempre vídeos como esse em primeira mão. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente!